trouxe esse professor maravilhoso que é o Hugo, com relação a alguns assuntos que eu coloquei nas minhas propostas, né? Acho que nem tudo eu entendo, né? Nem tudo eu saberia fazer sozinho. É para isso que a gente pode ter uma equipe, né? Que a gente, né, vai agregar chamar essas boas pessoas para nos ensinar, para somar, para nos ajudar. E o Hugo é uma delas. Eu estava já com essa ideia de colocar alimentação vegana nas escolas, e aí apareceu o Hugo. A gente já se conhecia de 10 anos atrás, ele ia às manifestações do Cadeia. Não, é verdade. A gente já se conhece assim, de um tempo atrás, né, desde as manifestações do Cadeia, no comecinho, né, e eu me recordo bem que assim, a questão da proteção animal é algo que eu já atuo, né, mais ou menos nesse período, acho que desde 2007 que eu começo a entrar nesse mundo, né? E aí quando você tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas, né? Eu era uma pessoa que trabalhava com gastronomia clássica, francesa, típica, né? Com aquela trajetória de chefe de cozinha que trabalhava com carne, que trabalhava com tudo e com alta gastronomia e focado nisso, né? E, de repente, eu já tinha aquela coisa do amor dos animais, mas é aquele amor que a gente costuma falar que tem, como Gary Francione, o professor Gary Francione fala, a esquizofrenia moral, né? A gente ama uns e outros, a gente come, então como é que lida com isso, né? Peca aí por várias petições de princípio dentro da ética. Eu era como todo mundo. Mas, quando eu comecei a ter acesso, né, desde aquele vídeo Terráqueos, né, que abriu muito minha mente, desde 2006 com Joaquim Fênix, narrando, muito antes dele ser o Coringa, né? Ele ser o cara premiado que ele era. Aí que mudou minha cabeça. E aí realmente resolvi trabalhar e mudando totalmente com a questão do meu relacionamento com os animais, mas ainda continuei trabalhando com gastronomia, porque não existia mercado para isso. E eu falei, bom, vou mudar o meu mercado, né? Meu mercado não muda, eu vou mudá-lo. E daí eu fui aos poucos conseguindo mercado, conseguindo trabalho, para poder deixar de trabalhar com animais como insumo dentro da exploração e trabalhar 100% com veganismo, né? Então, assim, eu já tenho algum tempo já que eu consegui trabalhar 100% com veganismo. Fiz o primeiro curso vegano de capacitação em gastronomia com nível universitário, né? Um curso de extensão de 128 horas. Eu fui o primeiro a fazer isso dentro de uma faculdade. Como outras disciplinas também, ecogastronomia 100% vegana, não tinha isso em nenhuma faculdade. Eu Muito coloquei legal. isso dentro de uma cadeira, uma graduação 100% vegana, né? Enquanto os professores trabalhavam dando exemplo com vegetais, colocando carne, eu ia lá e veganizava tudo, né? Então, muito legal. Tudo que eu fui trabalhando, eu fui veganizando pela razão e em alguns momentos pela força, né? Porque às vezes eu acho que um pouquinho de pé na porta não faz mal para ninguém. Muito legal. A gente sempre tenta ir pela questão técnica, pela questão política e, sobretudo, pelo convencimento, né? Porque a gente está falando de convencer pessoas. Eu estou feliz por ter esse conteúdo todo chegado até a minha porta. Então, assim, era tudo que eu precisava. O meu projeto, ele surgiu do meu mestrado, em 2015, uma dissertação de mestrado, que o meu orientador, que não é dessa área, da área de zootecnia, eu falei assim, você vai me orientar? Então, se você vai me orientar, eu não vou seguir a sua linha de pesquisa. Eu vou aqui, a gente vai quebrar, você é um pouco iconoclasta. Você vai ter que ser o meu orientador e eu vou fazer um trabalho vegano, nada de animal. Legal. E aí ele, não, eu tô dentro, vamos fechar, vou abrir essa sessão para você. E ele foi meu orientador em desenvolvimento local. Então, o meu mestrado, eu sou mestre em desenvolvimento local, que tem tudo a ver com políticas públicas voltadas para a alimentação vegana, né? Ele me deu essa ideia, ele falou assim, Hugo, você não quer fazer uma lei? O meu projeto final era fazer uma lei. Porque no mestrado profissionalizante você tem que criar um conteúdo, um produto. Então eu falei, eu quero criar uma lei. Ele falou assim, Hugo, não cria uma lei, cria um manual ensinando as pessoas a fazer a implantação da alimentação vegana nas escolas públicas. Eu falei, cara, você matou, é isso mesmo, vamos fazer isso mesmo. E daí eu me debrucei muito no conteúdo que já existia, por exemplo, da própria SVB, da Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu cito muito eles no meu trabalho, porque eles já tinham uma experiência em 2013 que eles fizeram em São Paulo e deu muito certo. Por conta de muito trabalho, né? A gente é professor do ensino superior, empresário, enfim, por conta de muita... E protetor, né? Eu tenho aí o meu abrigo com 40 animais. Muito legal. Então, por conta disso, a vida você vai acabando pegando seus projetos e você
bota no stand-by, né? Você não mata eles, né? Então, falei, fui tentando várias articulações, tentei com Freixo, tentei com pessoas de esquerda, tentei pessoas de direita, porque eu sou animalista, então eu não estou... É importante deixar isso claro, né? Eu não sou vinculado, eu não sou sectarista, não sou proselitista, não estou vinculado a nenhum tipo de religião, a nenhum tipo de nada que não seja animais, meio ambiente e pessoas nesse contexto para poder fazer a coisa dar certo. Essa minha proposta da implantação da alimentação vegana, que eu consolidei em 2016, esse manual, para poder colocar ele dentro das escolas públicas, ele não é uma atitude, assim, não seria um ato administrativo de quem for entrar, não importa o nível em que ele esteja, se vai ser em nível municipal, estadual ou se ele vai estar no nível federal, não é um ato meramente discricionário. Ele não vai chegar e, eu vou colocar isso aqui e pronto, acabou. Até porque se ele tentar fazer isso, vão barrar a proposta dele por vício de qualquer coisa, né? Vão falar que, enfim, vício de falta de finalidade, enfim. Tem os termos técnicos jurídicos aí apropriados para falar que isso não deve partir, por exemplo, de um vereador, tá? Sim. Mas, assim, o fato é que você implantar a alimentação vegana dentro das escolas públicas, quem trouxer essa proposta, você está fazendo um ato, por mais... Ele pode ser discricionário no sentido de que você vai dar a ideia para você colocar uma alimentação saudável. E qual alimentação saudável? Pode ser várias, tá? Pode ter vários pensamentos. Alimentação mediterrânea, alimentação, sei lá, chinesa, alimentação vegana. A escolha desse método pode ser discricionário, mas a alimentação pública saudável é um ato vinculado, porque está na lei, está na norma, está na Constituição, está na própria Lausanne, na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, está nas diretrizes do PNAE, está nas diretrizes do CISAM. Mais do que nunca, a alimentação vegana tem sido validada por especialistas de várias áreas, inclusive da área de pediatria, né, como sendo uma alimentação extremamente preponderante e com vários ganhos em vários níveis para as crianças que estão dentro das escolas públicas. Inclusive, tem até artigos que mostram, inclusive, ganho de melhoria de desempenho escolar. Por exemplo, você não tem mais o CONSEA, que são os conselhos, que são os conselhos de nutricionistas que você fazia, que você existia para poder validar essas dietas, para poder validar esse cardápio. Isso foi extinto em 2019. Então, agora, isso existe, mas num outro formato, puramente com a atitude da própria sociedade civil. Então, isso agora virou um fórum brasileiro, né, que existe, mas não com apoio estatal, não como era antigamente. Para você conseguir colocar isso num nível federal, alimentação vegana num nível federal, eu encontro hoje mais dificuldades do que a gente já tinha antigamente. Para uma mãe de um aluno e falar assim, senhora, a partir de agora nós vamos colocar alimentação vegana para o seu filho. Se aquela é a única alimentação que a criança tem na escola, a mãe muitas vezes vai pensar assim, mas ele não vai se alimentar, não vai dar carne, não vai dar nada, não vai dar comida forte para ele. Então você tem a mudança, né? A mudança, dentro desse meu projeto, por exemplo, eu coloco palestras de conscientização, porque você tem que conscientizar os pais dos alunos, você tem que conscientizar os próprios, você tem que capacitar os nutricionistas, capacitar as merendeiras para poder fazer uma comida vegana nutricionalmente adequada. Pessoas lá dentro que já vão ter uma visão antagônica à alimentação vegetariana, vegana, né? Vou colocar assim, por isso que eu acho que isso aí tem que andar junto com a educação animalista. Você tem que colocar dentro das escolas educação ambiental. Em paralelo, junto nesse meu projeto, por exemplo, nesse programa, tem hortas agroecológicas que tem que ser feitas dentro das escolas para você poder ensinar, para você dar para a criança o contato, a criança e o adolescente, o contato com o meio, com a comida, como se produzia a comida, ele ter um contato com a natureza, com o meio ambiente, ver como produzia isso, né? Depois ser convertido em alimento. Óbvio que aquela horta não vai fornecer o alimento todo de uma escola pública grande, mas ele vai ter o aprendizado agroecológico, ele vai ter o respeito pelo meio ambiente, ele vai ter o respeito pelo alimento. Conhecimento, interação. Como é difícil produzir.
que você está jogando fora uma cebola, mas não é uma cebola que está jogando fora, tem todo por trás até aquela cebola tá própria para você poder colher Sim. e virar a cebola, por exemplo. Então, você tem vários projetos em paralelo que devem correr dentro para poder se consolidar essa alimentação. Então, a própria capacitação de merendeira, a própria capacitação de nutricionista, isso deve ser dado realmente como título, isso deve ser aplicado como cursos, para que essa pessoa realmente se capacite. Você vai estar dando para ela mais um título para o mercado de trabalho, vai estar habilitando ela melhor para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, você vai estar fazendo com que ela seja independente na hora de criar esses cardápios dentro das escolas públicas. Eu posso chegar para uma diretora de escola e falar assim, olha, vamos mudar o cardápio, vamos colocar um cardápio vegano. Eu posso colocar isso. Eu posso ter um nutricionista para validar isso. Pode colocar um prato vegano, digamos, todo dia. Pode colocar até o cardápio inteiro vegano. Tá? Numa escola, por exemplo, com a anuência da diretora. Se a diretora firmar, ou o diretor, estou falando no feminino, mas pode ser um homem, se você colocar uma pessoa lá dentro, se você tiver contato com um diretor ou uma diretora, dentro de uma escola pública, se você quiser colocar naquela escola a alimentação vegana, você até consegue. Mas se eu quiser colocar isso em nível para todas as escolas, por exemplo, municipais, se eu quiser colocar um prato e continuar servindo carne também, continuar servindo alimentos, produtos de origem animal, tá? Eu até consigo, vai ser mais fácil. Mas se eu quiser mudar o cardápio inteiro, talvez eu tenha que ir na raiz. Talvez eu acho que é por isso que nas secretarias, dentro da secretaria, dentro do secretariado, no caso municipal, e mudar e conseguir influenciar lá dentro para mudar esses cardápios. Se você for veganizar todas as escolas do município, eu também acho que você vai encontrar resistência dentro das secretarias. Não, só para você entender, a minha ideia é fazer isso numa escola piloto e ir aumentando gradativamente. Por quê? A gente já tem uma... Você não concorda com isso? Concordo. Ah, tá. Exato. Irmão, olha só. Eu não sou aquele cara chato que fica... Eu colocava palestra do Gary há 9, 10 anos atrás, mas eu nunca enchi o saco de ninguém para que virasse vegano. Eu fui no meu tempo, né? Eu acho que a segunda sem carne é muito legal, apesar de eu ter amigos que são super radicais e vão dizer para mim, pô, mas aí os caras acomodam se você não estiver ali para poder ajudar naquele processo. Você já tem o projeto, entendeu? Você já tem a expertise. E eu tenho ótimos advogados, amigos, animalistas. Então, assim, a gente tem uma união completa das coisas para poder fazer o trâmite e colocar lá. Eu acho que se pegar uma, pega duas, pega três, a gente começa, aí depois faz um projeto de lei para que todas, pelo menos um prato. E aí é o caminho para o crescimento. Dentro do entendimento de você colocar numa escola municipal uma opção vegana, eu acho que isso você consegue colocar, a gente consegue colocar isso em todas as escolas municipais. Todas, sim, sem exceção. Sim. Por exemplo, o artigo 4º lá o quarto inciso do terceiro artigo da Constituição diz que não deve haver discriminação. Né? Uhum. Então, se você não coloca nenhuma uma alimentação vegana dentro da escola, em princípio, você já estaria discriminando. Sim. Mas eu falo, então, se a gente quiser veganizar a escola inteira, você vai estar discriminando a criança que come carne? Não, porque aí tem que ser descontextualizado. E hoje ela é insustentável. Mas isso é um trabalho educacional que tem que ser tratado a médio e longo lado prazo, a lado. Né? Tem esse processo de convencimento. Exatamente. Uma escola de comunidade que trabalha no Massadores, que é super engajada, de que o filho dela, por mais que tenha a única alimentação saudável dentro da escola, não vai ser com carne que ele vai ter essa alimentação saudável. Que não precisa comer, que a única alimentação com carne que ele faz é na escola. Então, ele não precisa mais dessa alimentação com carne. Ele vai ter uma alimentação de qualidade, vegana. E melhor do que antes. Mas isso é um processo. Mas vamos também colocar algumas escolas municipais 100% veganas? Vamos colocar? Piloto. Sim. E vamos mostrar que essas escolas conseguiram melhor desempenho, que as crianças estão mais felizes, que as crianças estão mais saudáveis, que elas estão com rendimento escolar melhor, que a obesidade diminuiu. Os aportes de micronutrientes, de fitoquímicos, de tudo que você tem nos vegetais, ela vai ter na escola, como alimentação vegana de qualidade. Esse processo educacional tem que ser feito dentro das escolas
e a gente pode ter, sim, escolas pilotos, mostrando jurisprudências internacionais, mostrando jurisprudências no Brasil, mostrando exemplos de casos que deram certo, que melhorou. A alimentação vegana melhorou